Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para discutir um tema bastante importante. Você que acompanha Notícias Agrícolas tem visto aumentar muito a discussão sobre o uso de agentes biológicos no campo, mas a gente tem focado bastante nos microbiológicos, agentes microbiológicos que têm ajudado aí a transformar, a manejar, enfim, a trazer diferenciais para a produção. Mas você sabia que existem também os macrobiológicos? E isso é importante de se conhecer e de se saber, porque da mesma forma que os microbiológicos vêm ganhando mercado, os agentes macrobiológicos também têm ganhado seu destaque no mercado. E a gente vai falar sobre esse tema agora com a Bianca Vick. A Bianca é diretora da JB Biotecnologia, lá do Grupo Vitia, e ela tem uma novidade para a gente que é um novo agente no mercado que já está autorizado, inclusive, pelo Ministério da Agricultura para ser utilizado. Seja bem-vinda, viu, Bianca? Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender a diferença entre micro e macro, como é que está esse universo, enfim, o que tem de novidade nele. Seja bem-vinda. Bom dia, Alexander. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, se tratando um pouquinho, né, primeiro para explicar a diferença entre os agentes biológicos, né? Então, os agentes biológicos, eles são divididos entre os micros biológicos e os macros. Os micros compõem os fungos, as bactérias, os vírus, e dentro da linha dos macros, nós temos os insetos, que são classificados em parasitóides e predadores. Né? E qual que é a diferença desses parasitóides e predadores? Né? Então, os parasitóides, eles são específicos da praga. Então, um exemplo muito comum de um parasitóide é o tricograma, que ele parasita o ovo das lagartas. Né? E os predadores são insetos que têm a capacidade de se alimentar de várias presas, são mais generalistas. E é justamente sobre um desses predadores que a gente vai dar destaque hoje, certo, Bianca? É isso mesmo. Um dos destaques de hoje, nós vamos falar um pouco do Chrysopelma externa, que é um predador muito voraz, de vida livre, que tem sido um grande potencial aí nas culturas da soja, do milho, do feijão, dos HF, né? Pela sua importância, pela sua capacidade, né, de aumento de predatismo das pragas e também por ser um inseto que tem uma resistência aos inseticidas também, que é importante para o manejo integrado. Bom, vamos entender um pouquinho da função dele e também do modus operandi dele, né? O que ele faz, como é que ele faz, em que pragas ele pode atuar, enfim, conta um pouquinho mais pra gente. Então, tá bom. Bom, o Chrysopelma externa, ele é um inseto que ele passa por 4 fases de vida, né? Ele tem a fase de ovo, a fase de larva, que é a fase que ele faz a predação das presas no campo, tem a fase de pupa e tem a fase do adulto. A fase mais importante para nós é a fase larval dele, que é em média de 15 dias, então ele vive 15 dias no campo, predando as pragas no campo, tá? E depois disso ele passa por uma fase também muito importante, que é a fase de adulto dele. Por que a fase adulta? Porque a fase adulta é a fase que a gente consegue completar o ciclo dele e ele se multiplicar na área também. Então, uma fêmea da Chrysopelma externa, ela pode colocar aí uma média de 500 ovos, né? Então, por isso, da importância do uso dos macrobiológicos hoje no manejo integrado de pragas, junto com as outras ferramentas, como os microbiológicos. Muito bem. Agora, qual que é o alvo deles? O que que eles vão, em que eles vão agir de fato? Tá? O Chrysopelma externa, ele foi registrado para as 2 pragas de importância econômica, que é a mosca branca e também os pulgões, tá? Então, essas 2 pragas
são duas pragas que não são novidades para quem está no campo, são pragas que vêm ao longo do tempo, né, da história da agricultura, e ela vem realmente, cada ano que passa, tornando-se mais importante. Por quê? Por diversos fatores, né? Primeiro, pela falta de rotação de culturas pelos produtores, pelo excesso de produtos químicos e também, às vezes, até pelas alterações climáticas que estão alterando a biologia dessas pragas. Então, esses fatores contribuem para o aumento da população da praga no campo, e aí a gente vem com mais essa tecnologia que o Grupo Vitia, ela investe nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, para cada vez mais a gente fornecer soluções sustentáveis para o produtor e a gente conseguir manter essas duas pragas em condições de equilíbrio no campo. E aonde que acontece o controle, Bianca? Em que momento que acontece o controle? Você falou que na fase de larva é o essencial, que é onde ela vai predar o inimigo, certo? Isso. Essas larvas, ela tem capacidade de predar várias fases da praga. Ela pode consumir os ovos, ela pode consumir ninfas ou larvas, né, dependendo da praga, e também pode consumir a fase de pupas. Então ela fica no campo ali atuando e combatendo esses insetos que estão ali numa, digamos, população fora de controle. É isso mesmo, Alexandre. E em quanto tempo, como é que é essa relação de baixar a população do inseto da praga, por exemplo, Bianca? Como é que funciona essa ação aí? Em quanto tempo a gente consegue um controle ou uma estabilidade aí do sistema? Essa estabilidade da praga no campo, a gente consegue ela ao longo do tempo, tá? Então, o primeiro ponto importante no manejo é a gente fazer um monitoramento da praga e saber qual o nível de infestação que ela está, se ela está em nível alto, se ela está no nível médio, se ela está com nível baixo, né? E a partir disso a gente fazer as recomendações das liberações. Dependendo da infestação da praga no campo, a gente pode chegar de 3 até 5 a 6 liberações no campo. E a partir da terceira liberação, a gente consegue ver a estabilidade da praga no campo. Isso por safra, ou em cada safra, como é que funciona isso? 3 a 5 liberações? Isso acontece por safra, tá? Cada safra a gente faz uma média de 3 liberações do crisopídeo, com intervalo aí de 7 a 15 dias, tá? De uma liberação para a outra. Legal. E me diz uma coisa, essa liberação como é que é feita, Bianca? A liberação, ela pode ser feita de duas formas. Quando nós temos áreas pequenas, a gente pode fazer através das cartelas protegidas, onde tem um orifício por onde as larvas saem quando você destaca ela. E essas cartelas são protegidas por causa de chuva ou também de outros insetos que podem vir predar, né, os crisopídeos. E também, quando em áreas maiores, nós podemos estar utilizando o drone, tá? Então, foi desenvolvido dispensers especializados para liberar os ovos, né, e as larvas do crisopídeo no campo para o produtor. Pelo que eu entendi, Bianca, isso só para entender a lógica do controle. Pelo que eu entendi, quando você assume que você vai utilizar esse agente biológico para fazer um controle de uma população que está em excesso, você também está ali aumentando a população desse agente. Existe algum risco desse agente se multiplicar a ponto de virar um problema também na área? Não, Alexandre, não existe essa possibilidade, porque a natureza, né, ela é perfeita. Então, tem um termo técnico que a gente utiliza, que a gente fala que é a estabilidade ecológica, né? O que é isso? Os insetos, né, são os agentes que existem na natureza entrar em equilíbrio,
né? E como isso é feito, né? Isso é feito através da cadeia alimentar ou teia alimentar. Então, da mesma forma que eu libero um inseto, o crisopídeo, para controlar uma mosca branca ou um pulgão, eu também tenho alguns insetos que se alimentam também dos ovos do crisopídeo, que se alimentam das larvas deles, que se alimentam das ninfas. Então, isso, o ambiente, ele já fornece esses agentes biológicos. Um exemplo disso é a joaninha. A joaninha, ela é um predador do crisopídeo. Então, quando você libera um agente biológico no campo, toda essa natureza, ela vem junto, tá? E um outro fator importante também que regula as densidades populacionais no campo dos agentes biológicos é os fatores climáticos, né? Então, a precipitação é um fator que pode reduzir a população da praga, a temperatura, ela pode favorecer o aumento da população do agente biológico, tá? Então, todos esses fatores, atuando em conjunto, regulariza, estabiliza esses insetos que a gente libera no campo também. E o crisopídeo, ele é, eu não sei se é a palavra certa, mas ele é inerte para aquela lavoura ali, ele não vai trazer problema nenhum para a lavoura ali, então. Não, não, não. A única função dele é predar as pragas no campo. Legal. E que tipo de lavoura pode ser utilizado, Bianca? Ó, nós utilizamos o crisopídeo nas lavouras da soja, do feijão, do milho, Que tem muita mosca branca, tomate né? também, que tem muito problema, né? Com a mosca batata também é uma cultura que também dá muito problema com mosca branca. E além disso, Alexander, a VIT também tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento que a gente não para só aqui com essa novidade, não, tá? Nós estamos aí estudando e trabalhando para que o crisopídeo também seja um agente biológico para predar outras pragas de importância econômica também. Nós estamos falando aqui um exemplo para o controle do bicho mineiro no café, para o controle da broca do café. Nós estamos estudando também o crisopídeo para controlar pragas na cultura do eucalipto, na cultura do morango. Então, com certeza, esse foi só um primeiro passo de uma grande vitória, que já é um trabalho de pesquisa que vem sendo feito aí há 4, 5 anos, e realmente aí a gente vai consolidar aí também o crisopídeo nas outras culturas de importância econômica para o Brasil. Legal. Agora, é bom a gente aqui destacar que, no caso do crisopídeo, ele é um produto que teve o registro e a certificação aprovados, né, Bianca? Não é pegar o inseto e tentar, de qualquer jeito, colocar na área, né? Isso é muito importante, Alexandre. Por quê? Porque são anos aí de estudo, né? Tem vários pesquisadores aí que trabalham com crisoperla, que são parceiros nossos, de universidades, que temos muitas informações técnicas sobre esse assunto, e para a gente chegar a uma fase de registro, é uma fase muito importante e muito técnica. Então, nós estamos levando para o produtor um agente biológico de qualidade, né, com todo o respaldo possível. Então, não é feito, né, de qualquer forma, né? Então, tem todo um parâmetro técnico, estudado, científico, que realmente, para ser aprovado pelo Ministério da Agricultura, tem que passar por todos esses parâmetros que são de grande importância e valia para a qualidade do agente biológico que chega ao produtor. Legal. Muito bom. Bianca Vick, obrigado por trazer para a gente mais essa novidade, mais essa possibilidade de controle biológico. Hoje a gente destacando aqui os macrobiológicos, né, que é um segmento também importante, e como eu disse, a gente está muito focado aqui nos micro, por que não discutir aí as novidades que existem entre os macrobiológicos também, né? Acho importante essa nossa conversa justamente para que os produtores fiquem alertas, atentos aí às novas possibilidades de controle, principalmente para pragas como essas, a própria mosca branca, que é um problema
foi lá no passado muito grave para a soja, ainda é hoje, né, Bianca? Ainda preocupa em algumas regiões os produtores no plantio da soja, principalmente no controle da mosca branca, e obviamente os pulgões também na horticultura. Isso é muito importante aí para o controle desse tipo de praga. Então fica aí mais uma sugestão de controle biológico para vocês que acompanham Notícias Agrícolas. Quer fazer suas considerações finais? Fique à vontade, Bianca. Alexandre, primeiramente agradecer os Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas é um parceiro aí forte aí do Grupo Vitia, e é muito importante a gente trazer mais essas novidades, tanto dos macrobiológicos. Cada vez mais vocês vão ouvir falar dos macrobiológicos, quem está trabalhando com a linha dos orgânicos, quem está fazendo essa mudança, e quem não é também, quem faz manejo integrado também com outros produtos. O uso dos macrobiológicos, ele vem crescendo significativamente ao longo dos anos dentro do manejo, e é muito importante a gente estar trazendo essas informações aqui para o produtor, para ele poder se atualizar e também saber que existem mais técnicas e novidades chegando aí, técnicas sustentáveis que ele possa estar utilizando de forma muito simples e fácil de ser utilizado, né? Quando a gente fala de macrobiológicos, até uma criancinha de 4, 5 anos pode estar lá ajudando o pai dele fazendo a aplicação, fazendo a liberação dos agentes, e é uma satisfação muito grande o Grupo Vitia estar trazendo essas técnicas sustentáveis para os produtores do Brasil e fora do Brasil também. Tá joia? Boa, Bianca. Obrigado, viu? Volte sempre. Obrigada, Alexandre. Até a próxima. Até. Tá aí mais uma informação importante para você, mas, portanto, uma alternativa de controle de pragas, né? Como pulgões e a mosca branca, através do uso de agentes biológicos. Nesse caso, um macrobiológico predador aí, como a Bianca bem explicou para a gente. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações, mais destaques, tem mercado do boi para ser discutido. Não saia daí, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.